Olá, meu nome é Tatiana Oliveira, eu sou docente do curso de Bacharelado em Nutrição aqui do SENAC e hoje vim apresentar para vocês algumas das funcionalidades que vocês encontrarão no ambiente virtual de aprendizagem. Dentre elas, exercícios, como criar exercícios, testes, como acompanhar o desempenho do aluno no centro de notas no decorrer do semestre. Então, eu vou apresentar aqui para vocês dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem, né? A gente entra em aulas e dentro da disciplina no qual você quer criar essas atividades, você é só clicar, né? Dentre elas, eu estou escolhendo aqui o projeto integrador. No ícone aulas, vocês podem aí criar essas atividades, selecionando aqui o item avaliações. Em avaliações, nós temos algumas possibilidades, dentre elas teste e exercício. São as duas que eu vou apresentar para vocês. Em exercício, basta, né, vocês virem em informações sobre o exercício, colocar o título, o tema da atividade que vocês optarem para disponibilizar para os alunos, colocar em instruções as regras, prazos de entrega e o que o aluno deve executar. E pode, inclusive, anexar em pesquisar arquivos, né, algum arquivo complementar à atividade que você está propondo. Após essas informações descritas, né, e detalhadas aqui, vocês podem selecionar duas possibilidades em relação às datas, né? Tanto a data de vencimento da atividade, conforme descrito, onde vocês colocam o dia e o horário que o aluno terá para executar e entregar essa atividade. Lembrando que após esse período é possível o aluno entregar a atividade, porém vai apresentá-la no centro de notas que foi entregue com atraso. E aí cabe ao professor, a depender do seu critério, aceitar ou não a atividade para avaliação. Como o exercício é uma atividade avaliativa, se faz necessário instituir aqui a pontuação que essa atividade vai valer dentro do seu planejamento. Então, você coloca os pontos possíveis aqui para a execução da atividade e isso automaticamente vai aparecer no centro de notas do aluno, que posteriormente eu irei mostrar para vocês. Em detalhes do envio, é possível você selecionar se essa atividade deve ser executada de forma individual ou em grupo. Caso vocês optem por atividade em grupo, é só clicar, né, aqui em envio em grupo, mas antes é necessário criar esses grupos, né? Onde eu vou criar esses grupos? Basta ir no menu lateral, aqui no item grupos, né, e fazer o número de grupos, o número de integrantes que vocês querem por cada grupo, que depois, ao selecionar ali no item envios, vai ser possível você selecionar o grupo correspondente. Após aqui também, né, em detalhes de envio, é possível vocês clicarem na ferramenta antiplágio para observar, né, e verificar se existe alguma similaridade no arquivo postado pelo aluno. Finalizando essa etapa, basta decidir a disponibilidade, onde você pode planejar quando os alunos poderão ver essa atividade, então pode só fazer o planejamento e colocar uma data posterior, e até quando eles poderão visualizar essa atividade. Então isso fica a critério do professor, se ele quer limitar ou não a disponibilidade da atividade. E após a conclusão e preenchimento das informações, basta enviar. E aí ficará disponível para o aluno, que eu vou mostrar para vocês algumas das atividades que eu coloquei aqui, né, dessa forma. Por exemplo, entrega do relatório, né? Então eu coloquei as instruções e o aluno vai ver essa informação e vai poder anexar a atividade que ele executou. Uma outra funcionalidade em termos de processo avaliativo é a elaboração de testes, né? Em teste, vocês têm que vir criar teste, né? Colocar também o nome do teste, né, que vocês vão criar, que daí é uma avaliação também, né, que você pode colocar inclusive o gabarito para avaliar posteriormente, descrever a atividade, né, em que ela consiste e as instruções para essa atividade. Após preenchimento dessas informações, que eu só estou exemplificando aqui, vocês colocam em enviar. Ao enviar vai aparecer aqui criar pergunta e é aqui que vocês vão determinar quantas perguntas vai contemplar esse teste. Em perguntas, você pode criar diversos tipos de perguntas, dentre elas, né, correspondência, múltipla escolha, resposta abreviada ou resposta longa, né? Então você põe o título da pergunta, a pergunta, por exemplo, em resposta abreviada,
e a resposta o texto para a resposta, que daí inclusive você pode já colocar o gabarito e disponibilizar aí para os professores. E depois é só enviar. Tem que preencher toda a informação aqui para disponibilizar aos alunos. E aí vocês utilizam disso da maneira que atende à necessidade aí da disciplina de vocês. Todas essas atividades, seja testes, né, ou seja, os exercícios, automaticamente elas vão aparecer lá no centro de notas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No centro de notas, no menu lateral, onde vocês têm que ir em painel de controle, né? Às vezes vai estar minimizado assim. Põe painel de controle, no painel de controle, centro de notas, e vai ter dois itens que eu quero apresentar, o requer avaliação e o centro de notas inteiro. Então, se eu criei um exercício, eu criei um teste, automaticamente ele vai aparecer aqui no meu centro de notas. Nessa disciplina, por exemplo, eu criei várias atividades, entregas parciais do projeto integrador, né, no qual eles foram entregando e, conforme eu corrigia, aparecia a nota automaticamente aqui no centro de notas. Eu posso incluir colunas de atividades extras que não foram postadas aqui no Blackboard, né, no ambiente virtual, ou criar uma coluna, inclusive, de média ou total, para que o aluno consiga acompanhar todo o processo. É muito importante, né, a gente ir alimentando esse centro de notas com as atividades no decorrer do semestre, porque isso vai facilitar tanto o acompanhamento do professor no decorrer da disciplina para verificar o desempenho do aluno, quanto para o aluno também perceber, né, qual está sendo o seu desempenho, como ele está evoluindo no decorrer do semestre. Então, aqui nessa disciplina, por exemplo, foram várias atividades e no final eu criei uma coluna total, onde apresenta a nota final para o aluno. Tá? Todas as atividades eu posso ver, né? Se eu coloquei um exercício, por exemplo, entrega PI corrigido, que era a entrega final, coloquei como exercício, se eu clicar no aluno lateralmente, eu consigo ir lá na tentativa de postagem dele para realizar a correção. E automaticamente abre aqui o que ele postou, né? E eu posso fazer os comentários, fazer a devolutiva para o aluno, utilizando as ferramentas aqui de correção. Depois é só enviar ao aluno. Outra possibilidade, se não ir lá no centro de notas, é vir até o centro requer avaliação. Em requer avaliação aparece todas as atividades que eu criei, que ainda necessitam ser corrigidas, né? Então é só eu selecionar também aqui na atividade e vai aparecer novamente, né, aquela página onde eu posso, né, realizar as correções, fazer os comentários, atribuir a nota e encaminhar para o aluno. Inclusive as correspondências em relação ao plágio. Aqui nesse exemplo está 100% porque é uma repostagem, é o mesmo arquivo que já foi postado anteriormente, então faz esse cruzamento e parece que é um plágio, mas na verdade é o trabalho mesmo original dos alunos. Então, era isso que eu queria demonstrar aqui para vocês, né, em relação às atividades. E por último, eu quero dar uma dica, né, porque a ideia é só dar uma noção para vocês nesse vídeo, que qualquer dúvida que vocês venham a ter entre atividades que podem ser realizadas ou funcionalidades aqui do Blackboard, né, do ambiente virtual de aprendizagem, basta vocês virem aqui em tutoriais, professor, né? E aí vocês vão ter todos os passo a passo de cada uma das funcionalidades do que eu falei hoje, né? O exercício, né? Tá aqui como criar exercício, como criar testes e pesquisa, né? Então, foi duas coisas que eu apresentei hoje, mas existem outras possibilidades que vocês devem explorar para melhorar o aperfeiçoamento de vocês no decorrer das aulas e facilitar o dia a dia aí no decorrer das disciplinas. Então era isso que eu gostaria de apresentar nesse vídeo para vocês, espero ter contribuído e reforço que qualquer dúvida que vocês venham a ter, acesse os tutoriais, lá vai ter bastante informação, passo a passo para vocês executarem diversas atividades. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada!